vida inteira, desde o dia em que eu nasci. A escuridão, aleluia, glória a Deus. Dias, eu nunca vi. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Minha mãe amenizava meu desgosto. Aleluia. Mas tudo que eu queria era enxergar seu rosto. Deus seja louvado. Pra sobreviver na vida, todo dia eu mendigar, sempre à beira do caminho, alguém ali me deixar. Quantas vezes eu pensei, até cheguei a dizer, seria bem diferente, meu Deus, se eu pudesse ver. De repente um belo dia, lá na beira da estrada, já cansado de viver, aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos estar ministrando uma palavra da parte do Senhor. Como eu tinha falado que nós ia fazer esta live agora às 19 horas, só que aconteceu um imprevisto, mas o mais importante é que nós já estamos aqui, para juntos glorificarmos o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a glória. Nossa irmã Roseli Souza está conosco nesta live. Que Deus continue te abençoando, minha irmã, te dando muita saúde, muita graça, muita força e muita bênção e muita vitória sobre a tua vida. Que as bênçãos do Senhor derrame cada dia mais sobre a tua vida. Daqui a pouco nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor a respeito de Davi, filho de Jessé, porque muitos estão pregando, dizendo que Davi é fruto de um relacionamento extraconjugal. Isso é irrefutável, isso é uma grande heresia, uma mentira. E eu já vi uns 2 ou 3 pregador da palavra do Senhor pregando a respeito disso aí. Isso aí me dói no coração, me dói na alma. Como que uma pessoa tem coragem de abrir a boca e dizer que Davi é fruto de um relacionamento extraconjugal? Isso é falta de conhecimento bíblico. A Bíblia não fala nada a respeito disso. Então, baseado nesta heresia que eles andam comentando, eu quero ministrar uma palavra a qual Deus colocou ao meu coração, desmanchando totalmente a luz da Bíblia e mostrando para todos que me ouvem e me vê na noite deste dia, que Davi, ele nunca foi, jamais, fruto de um relacionamento extraconjugal, aonde o seu pai se chama Jessé e aonde a sua mãe, segundo os historiadores, chama Netizevete. Aonde você vai encontrar isso, irmão Antônio, a respeito da mãe de Davi? No livro Talmud, aonde fala a respeito da mãe de Davi, filha do seu Adael, chamava-se a mãe de Davi Netizevete. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos se basear na chamada aonde o Senhor o chamou, o Samuel, o profeta Samuel, para que Samuel derramasse azeite na sua cabeça.
Ali Davi ele era novinho. Era jovem ainda. Para nós hoje aqui, né? Ele é jovem. Mas lá em Israel, ele já era maior de idade. Porque em Israel, quando a pessoa chega aproximadamente aos 12 anos, alcança a idade de 18 anos de idade, ele já se torna, Pai do Senhor, meu irmão Gilmar, abençoado. Esse aí é abençoado até os ossos. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Então, voltando ao nosso raciocínio, quando um jovem, para nós aqui, lá em Israel, chega à idade de 12 a 13 anos, ele já é de maior. Ele já é de maior. Dia desse eu estava até comentando, estava conversando com a minha esposa, e a gente estava vendo na televisão, no YouTube, lá em Israel, maior festa, um adolescente para nós, mas lá ele estava completando 18 anos, já estava ficando de maior, aos 13 anos de idade. Aqui nós sabemos que só se torna de maior a partir dos 18. Já lá em Israel não. Lá em Israel, Jerusalém, quando chega a idade de 12 a 13 anos. Aí já é de maior. Davi ele tinha mais ou menos 17 anos de idade quando ele recebeu a unção sobre a sua cabeça. Mais ou menos essa idade aí. Vamos ler a palavra do Senhor aqui em 1 Samuel, capítulo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus falando para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vai à casa de Jessé, o belemita. Olha que palavra, olha que palavra. Mas para nós entendermos esta palavra, precisamos voltar à consagração, à unção derramada sobre a cabeça de Saul. Todos nós sabemos que naquela época não tinha rei, tinham os juízes. Mas as outras nações vizinhas, todos tinham rei. Israel agora começou a olhar para as outras nações e começou a pedir a Deus um rei. Mas Samuel disse: mas o Senhor não é o nosso rei? Não é o Senhor que julga nossas causas? Não é o Senhor que peleja por nós? Para que é um rei? Humanamente falando. Não, nós queremos um rei. Aí a Bíblia diz que Deus permitiu que Samuel ungisse a Saul como capitão. Olha, como capitão. É o que a Bíblia diz. Só que o povo titularam ele como rei. Beleza, tudo bem. Está lá o rei Saul. Só que os pais de família tinham que liberar os seus filhos agora, para que Saul reinasse, como é rei, e levasse a guerra. Tudo bem, tudo bem. Só que a Bíblia nos diz que passando um tempo, Samuel chega para Saul e diz: olha, Saul, tu fica aqui
com este sacrifício, só que você não põe fogo no sacrifício. Me espera, porque esse aí não é ofício teu. Aí não é tua parte. Tu não pode fazer isso. Isso é ofício meu, sacerdote. Tu é rei de Israel. Tu é profeta, porque profetizou lá no rancho dos profetas. Mas tu não é sacerdote. Já Samuel, ele era sacerdote. Samuel era juiz. Samuel era profeta. E Saul, ele era rei. Era profeta. Mas não era sacerdote. Já Samuel, ele era sacerdote, juiz e profeta. 3 ofícios sobre a vida de Samuel e 2 ofícios sobre a vida de Saul. Saul era rei e era profeta, porque profetizou lá no rancho dos profetas. Já Samuel não, Samuel ele era sacerdote. Samuel ele era profeta. Começou a profetizar novo. Lá no templo, na época de Eli. Depois Samuel se tornou sacerdote. Depois Samuel se tornou juiz. Então Samuel ele era profeta, juiz e sacerdote. Mas não era rei. Porque este ofício é só para um só. Que é para Jesus. Os 4 ofícios. Rei, profeta e sacerdote. E juiz. Jesus não é juiz ainda. Jesus foi profeta, rei e juiz. Jesus é profeta, Jesus é sacerdote e Jesus é rei. Mas não é juiz, porque ele vai ser ainda juiz. E a Bíblia diz que ele vai vir para sentado em um cavalo branco, com as suas vestes de linho puro, salpicada de sangue, e na sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas aí, ele vai vir como juiz. Agora Jesus, quando Jesus veio, Jesus era profeta. Jesus era sacerdote. Jesus era juiz. Jesus era rei. Jesus, rei, profeta, juiz e sacerdote. 4 ofícios sobre Jesus. E a Bíblia nos diz que quando Samuel falou para Saul, olha Saul, tu fica aqui, você não pode tocar nesse sacrifício, não faça nada, enquanto eu não chegar, porque tu não é sacerdote, tu é rei, tu é profeta, eu sou sacerdote. E Samuel saiu. Quando Samuel saiu, passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. No 7º dia, olha, estava demorando muito e a peleja já estava... O bicho estava pegando. E Saul desesperou. Saul, ele não esperou o homem de Deus. A pior coisa, o problema maior, é quando um homem, ele deixa de ouvir a voz de Deus. Quando o homem deixa a desobediência tomar de conta do seu coração. Ele era rei, não era sacerdote. Ali não era a função dele. Função de colocar fogo no sacrifício a Deus era a função do sacerdote. Por quê? Porque mesmo ele sendo profeta não pode colocar fogo no sacrifício. Isso era a função do sacerdote. Aí a Bíblia nos diz que, como a peleja estava apertando, ele vai e coloca fogo no sacrifício, fazendo uma função que não era dele. A função era de Samuel, porque Samuel, ele era sacerdote. Quando ele terminou de colocar fogo no sacrifício, agora chega Samuel. Samuel disse: mas rapaz, por que tu fez isso?
Você sabe que você não pode fazer isso. Jamais, jamais você poderia colocar fogo em um sacrifício, porque você não é sacerdote. Você é profeta e rei, mas não é sacerdote. Agora, assim como tu colocou fogo nesse sacrifício, da mesma maneira, o Senhor manda te falar agora que tu foi rejeitado. Olha, triste é do homem, quando o homem é rejeitado pelo próprio Deus, pela sua desobediência. E deixa eu falar para você, o que tem de pessoa que é desobediente à voz de Deus, o que tem de gente que é desobediente a sacerdote, a homens que Deus tem colocado num cargo como sacerdote, como pastor, o que tem de gente que não ouve a voz do seu pastor, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então fica na tua, só faça a função que foi lhe concedida. A Bíblia nos diz que agora Samuel, usado por Deus, falou para Saul: Saul, ó, tu acabou de ser rejeitado, porque você é desobediente. E a pior coisa é a desobediência. Aí ele ficou indignado. Todo homem que é rejeitado, seja lá qual for a função que ele esteja, aí ele não vai achar bom, não. Não acha bom. Ele não tinha humildade. E a pior coisa do homem é quando o homem não tem humildade. A humildade faz o homem descer a cara no pó. A humildade faz o homem descer a cara na lama. A humildade, sem a humildade, o homem não prevalece. A humildade leva o homem em lugares altos. A humildade leva o homem em quartos de ouro. Porque o homem humilde, Deus abre as portas para ele. Agora, o homem que não tem humildade, ele desce. Temos que ter essa humildade ao nosso coração. Eu louvo a Deus, porque eu conheço muitos homens ricos que têm humildade. Muitos homens que são pastores e são humildes. Guarda a humildade dentro do seu coração. A humildade é o carro-chefe. A humildade, ela tem que estar em primeiro lugar. A humildade, lembra da girafa? Lembra da girafa? A girafa, ela tem 6 metros de altura, mas para beber água, ela tem que se curvar. Bom quando o homem reconhece. Quando o homem reconhece que ele precisa de outro homem, e acima de tudo, ele precisa de Deus, e ele ouve a voz de Deus e coloca em prática a voz de Deus. Então Saul não quis ouvir. Não, vou dar ouvido à tua voz, não. Ficou indignado, bravo, nervoso, bruto. E Samuel virou as costas e foi embora. Ele disse: não vira as costas para mim, não. Não pode virar as costas para mim, não. Porque o que vai ser de mim diante desta multidão se tu virar as costas para mim? Samuel pegou e tchau. Saiu fora. Só que Samuel, homem de Deus, homem que tem um coração voltado para Deus, não guarda não guarda rancor, não. Não guarda amargura, não. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, jamais ele vai guardar amargura. Jamais. Quantas pessoas já nos humilhou? Quantas pessoas já fez a gente sofrer? Agora pergunta para mim: irmão Antônio, tu tem raiva daquela pessoa? Não. Tive raiva, porque seria uma hipocrisia da minha parte em dizer que eu não tive. Tive raiva a ponto da tampa da chaleira voar, entendeu? Mas ali me segurando e pedindo a Deus para que aquela ira não tomasse de conta do meu coração. E Deus foi me dando graça, e hoje, pela misericórdia do Senhor, eu posso olhar para essa pessoa e dizer: a paz do Senhor, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. E se perguntar para mim: irmão Antônio, você lembra? Lembro, ninguém esquece. Mas eu continuo amando essa pessoa na pessoa bendita de Jesus Cristo. Só que Samuel tinha um coração voltado a Deus. Samuel jamais ia guardar mágoa no seu coração.
E Samuel foi e deixou Saul. Só que se nós meditarmos nas Escrituras Sagradas, você vai ver que quando Deus tirou Israel das garras de Faraó, que quando Israel vem saindo do Egito, na companhia de Moisés liderando, Moisés e Arão, a Bíblia nos diz que os amalequitas, os amalequitas se levantaram como empecilho, como paredão, querendo impedir a marcha de Israel. Aí Deus guiou Moisés por outro caminho, o nome do Senhor foi glorificado. Só que Deus, ele nunca esquece. Deus jamais esquecerá. Deus não esquece. Aí Deus olhando para Saul e ouvindo as orações de Samuel, e disse: Samuel, vai lá em Saul e fala para ele que eu tenho um negócio aí com os amalequitas. Fala para ele ir lá onde estão os amalequitas e matar todos os amalequitas, todos, de grande ao pequeno, não deixar nada, mata todos. Olha, Deus estava dando mais uma oportunidade para ele. Deus estava mostrando para ele que Deus é Deus de oportunidade. Deus é Deus que dá oportunidade. O homem tem que aprender as oportunidades que Deus dá. O cair é do homem. Todos os seres humanos estamos sujeitos. Mas Deus sempre vai dar uma oportunidade para você se erguer novamente. E quando Deus te der essa oportunidade, levante a sua cabeça e glorifique o nome do Senhor. Foi isso que Samuel falou para Saul. Olha, Deus tem um negócio aí com os amalequitas, então tu vai fazer o seguinte: você vai lá nos amalequitas, vai matar todos, do grande ao pequeno, não vai deixar ninguém. Do grande ao pequeno, mata todos. E a Bíblia nos diz que ele foi. Só que quando ele foi, ele chegou lá e começou a olhar para as ovelhas maiores, para as ovelhas mais gordas, as ovelhas mais bonitas. Aí o que é que ele faz? Ele começa a selecionar o que mata e o que não mata, o que deve morrer e o que não deve morrer. Olha, se Deus mandou, irmão, fazer aquilo, faça o que Deus te mandou, porque Deus está no controle de tudo. Mas ele não. Ele achou por bem escolher algumas ovelhas, escolheu alguns boi, escolheu algumas pratas, levou o rei Agag com ele. Olha, aí a Bíblia nos diz que Deus fala para Samuel: Samuel, vai lá aonde está Saul. E a Bíblia nos diz que Samuel foi. E quando Samuel chegou lá, a Bíblia nos diz que Samuel perguntou para Saul: e aí, Saul, o Senhor foi contigo na peleja? Como que foi a peleja? Fala para mim como é que foi a peleja. Aí ele diz: o Senhor foi comigo na peleja. Mentiroso, o que tem de gente, filho de Satanás, porque o pai da mentira é Satanás. Irmão, o que tem de gente mentiroso, não está escrito. Cara de mentiroso a gente conhece no ato. Samuel só olhando para ele, vendo que ele estava mentindo, olhando dentro do olho dele, ele tirava o olho, olhava para um lado, olhava para outro, porque o mentiroso, ele nunca vai fixar os olhos olhando dentro dos seus olhos. Aí Samuel: e o Senhor foi contigo? Foi comigo sim, deu tudo certo, foi tudo bem. De repente, Samuel escutou barulho de ovelha, rugido, como quem diz: Saul está mentindo, Saul é mentiroso. Aí Samuel disse: e essas ovelhas aí, Saul? Isso aqui eu escolhi, e não sei o que, começou a mentir. Mas Saul, Saul, tu desobedeceu a voz de Deus de novo, Saul. Saul, deixa eu falar para você, Deus está irado contigo, você desobedeceu. Quer saber de uma? Estou saindo fora. E a Bíblia nos diz que quando Samuel virou as costas, ele pegou e rasgou a orla do manto de Samuel. Eita,
É a mesma coisa, irmão, de você dar um tapa na cara de um homem de Deus. Deus ficou irado. Deus irou-se. Deus olhou dos céus à terra e viu aquilo. Deus irou-se. Eu acredito que Deus ficou irado com Saul. Deus falou assim para Samuel, na boca de Samuel: olha, assim como tu rasgou esse manto, assim como tu rasgou a orla deste manto, o Senhor acaba de rasgar o teu reinado de geração em geração. Olha que tribo era ele. Tribo de Benjamim. Deus rejeitou Saul de geração em geração. Aí todos nós sabemos que depois então Samuel foi para Ramá, Samuel foi para a sua cidade chamada Ramá, e Saul foi para a sua cidade chamada Gibeã. Ficou por lá. Samuel foi para Ramá e Saul foi para a cidade dele chamada Gibeã. Ficou lá. Passando-se algum tempo, Samuel sempre orava por ele, e ele se passava como rei, mas ele não era rei. Mas se passava como rei. O que tem de gente se passando por uma coisa que não é mais. Ixi, tem demais, irmão. Pessoas que caem lá em São Paulo e vêm se levantar aqui no Guarujá. Pessoas que caem aqui no Guarujá e vai se levantar em São Paulo. Pessoas que vai se levantar no Goiás. Pessoas que vai se levantar em Brasília. Não, tá caído aqui. E a Bíblia nos diz que Samuel orava pela vida de Saul. Orava pela vida do ex-rei Saul. Certa feita, Samuel está orando e de repente ele para de orar, que eu creio, parou a mensagem, ficou só na base da revelação para ver o que Deus ia revelar para ele, e de repente Deus fala para ele: Samuel. Ele conhecia a voz de Deus, porque a palavra do Senhor diz: eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Samuel. Parece que vejo Samuel dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel, pega o teu vaso, esse vaso aí que tu carrega consigo, esse chifre de cabra, esse azeite que tu tem consigo aí, e vai à casa de Jessé, o belemita. O Jessé, o belemita. Porque lá na casa dele, eu tenho de provido um rei. Olha, na casa de Jessé, Deus já tinha preparado um. Deus já tinha levantado um. Olha, se nós lemos a Bíblia, no Salmos 89, do versículo 20, o próprio Senhor dizendo, o próprio Davi, escrevendo nos Salmos, ele diz: encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Ó, o Senhor dizendo: eu encontrei aquilo que eu estava procurando. Deus já tinha rejeitado Saul, mas Deus já tinha um já engatilhado, que era Davi, de outra tribo. Porque Deus rejeitou de geração em geração a tribo de Benjamim, porque Saul era da tribo de Benjamim, Davi era da tribo de Judá. E agora? Foi Deus que escolheu. Se Deus escolheu, está escolhido, acabou. Agora, Samuel vai dizer assim, ó. Olha o que Samuel diz. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Sabe o que Samuel vai dizer? Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, olha, ficou com medo. Olha o que ele diz: como irei eu? Pois ouvindo Saul, se Saul ouvir que eu estou lá na casa de Jessé, o belemita, lá em Belém,
ele vai me matar. Aí Deus fala, vai não, fica tranquilo. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, eu vim para sacrificar. Chega lá, Samuel. Chega lá, tu vai falar, tu não vem aqui jogar conversa no vento, não. Quando tu chega lá, tu vai falar que tu vem sacrificar. Olha, se alguém perguntar para tu, tu vem fazer o que aqui, Samuel? Porque quando o profeta chegava numa determinada cidade, o povo ficava todo mundo ali atento. Porque quando o profeta chegava, ou ele determinava juiz sobre aquela cidade, ou ele tinha uma profecia vinda de Deus. Porque o profeta é diferente do sacerdote. O sacerdote, ele pega do povo e leva a Deus. O profeta não. O profeta, ele ouve de Deus e entrega ao povo. E quando a profecia é de Deus, o negócio é sério. Então todo Israel sabia que quando Deus falava, o negócio era sério. Quando o profeta, usado por Deus, chegava em determinado lugar, o negócio era sério, meu irmão. Não era de qualquer jeito. De repente, Samuel chega lá. Quando Samuel chega lá na cidade de Belém, onde morava o Jessé, o belemita, aí os anciões vêm. Quando os anciões vêm, alguém pergunta, vieste fazer o que aqui, ó homem de Deus? Vieste fazer o que aqui, servo do Senhor? Alguém nem conhecia, outros nem conhecia quem era Samuel, conhecia de ouvir falar, porque o nome do profeta Samuel era o nome de um grande homem de Deus. Quer dizer que não existe grande homem de Deus, quer dizer, era um homem de Deus, um homem bastante usado por Deus. Esse negócio de grande homem de Deus, não existe. Existe homem de Deus. O homem de Deus é homem de Deus. Existe o homem de Deus e existe o homem que Deus usa. O homem que Deus usa é aquele que tem a vida no pecado, no adultério, na mentira, na fornicação, faz cada coisa errada e quando chega na igreja ele prega, ele profetiza, faz um monte de coisa, e Deus continua usando ele. É o homem que Deus usa. Naquele grande dia o Senhor vai dizer para ele, afastai de mim, maldito, que eu não te conheço. Agora o homem de Deus é diferente. O homem de Deus, aonde ele chega, ele é conhecido, porque a Bíblia diz assim, ó, os passos de um homem justo é confirmado por Deus na terra. Aonde ele pisa, o nome do Senhor é glorificado. Aí a Bíblia nos diz assim, que eles perguntam, Samuel, tu vieste fazer o que? Vem sacrificar, vem sacrificar o Senhor. E Samuel, então vamos lá na casa de Jessé. Aí foram na casa de Jessé, quando chega na casa de Jessé, sabe, né? A lei diz, uma vez que um profeta chega em determinada casa, ele se torna o chefe daquela casa. Olha o que a lei diz. Olha o que acontece. Então Samuel agora é um homem que está ali respeitado. E quando ele chega na casa de Jessé, Jessé apresenta logo os seus filhos. Traz todos os seus filhos, todos. Sama, Eliabe, Abinadab, e vem trazendo todos diante de Samuel. Aí apresenta, esse aqui é o primogênito, Eliabe, esse outro aqui é Samar, e esse outro aqui é Abinadab, e vai passando. Só que quando Samuel ele bate o olho em Eliabe, Samuel olhou bem para Eliabe e disse, verdadeiramente, esse é o escolhido do Senhor. Eita! No seu coração ele bateu o olho e já disse, esse aqui é o escolhido, não tem para onde correr. Porque o homem muitas das vezes ele se engana porque ele vai pela aparência. O que tem de mulher que casa pela aparência e depois apanha mais do que pandeiro no samba. O que tem de mulher que casa por causa da aparência e depois sofre mais do que sovaco de aleijado. O que tem de gente que sofre na vida por causa da aparência. Aparência engana muito. Aparência engana muito. Samuel, quando olhou para Eliabe, homem bonitão, um diálogo, um homem tinha um português dentro da íntegra, um homem sabia conversar, português bonito, o homem era fora de sério, era um treme-terra, como quem diz aqui
no Guarujá, onde eu moro. Treme terra. Chegou um bonitão, esse cara aí é o cara. Então quando Samuel bateu o olho nele, disse, esse aqui verdadeiramente é o homem que Deus levantou para ser rei. Pela aparência. Cuidado. Cuidado. Cuidado pela aparência. Um dia desse eu fui no supermercado aqui perto da minha casa aqui. Eu morei na roça. Sou rurícola, sou da zona rural. De melancia nós conhecemos. Então aqui perto de casa aqui vende umas melancia bonitona, barata. 14, 15 reais, 20 reais. Melancia boa, bonitona. E eu vi uma bem grandona, a maior de todas. Bem bonita, a bichona, bem bonita. Eu disse, epa, essa daqui é minha. Já fui lá e falei assim pra mulher assim, ó, posso pagar sem enfrentar a fila? Ela disse, pode. Falei com a gerente, nos conhece. Paguei, nem enfrentei fila. Peguei aquela melancia e trouxe pra minha casa. Quando eu cheguei, que eu piquei-lhe a faca, a bicha não prestava. Tive que ir lá, voltar lá, pra trocar. Aí cheguei lá, nem escolhi, peguei uma mais ou menos, essa doce que nem mel. Olha, fui pela aparência. A aparência, ela engana muito. Olha que é Samuel, o homem de Deus, o homem que tinha intimidade com Deus. Deus falava diretamente com Samuel. Olha, ouvia a voz nitidamente nos seus ouvidos. De repente ele está batendo o olho em um homem, olhando o homem pela aparência. Deus brada no seu coração e diz, Samuel, Samuel, o homem olha a aparência, a formosura e a estatura. Eu, porém, Samuel, eu vejo o coração. Está totalmente fora. E quando Deus reprova, ele mostra a prova. Mais na frente, se você for meditar nas escrituras, você vai ver que estava lá Sama, Eliabe e Abinadab. Quando Golias bradava lá do outro lado do monte, Sama, Eliabe e Abinadab, que fazia parte do rei, do exército de Saul, a Bíblia diz que os três ficavam tremendo, olha, tremendo, trêmulo, com medo. Hein? Ficava tremendo com medo, porque era rejeitado. E o outro que era rejeitado, que se passava por rei, que era Saul, nem na guerra estava com medo, na casinha dele com medo, porque tinha outro espírito. E a Bíblia nos diz que agora Samuel disse para Jessé, ô Jessé, tu passaste todos os teus filhos, porventura não tem mais nenhum? Aí é onde está o mistério da coisa. Aí é onde está a profundidade do mistério. Aí é onde Deus desmascara esses falsos profetas que andam dizendo que Davi era fruto de um relacionamento extraconjugal, porque Davi nunca ficava na sua casa. Olha que palhaçada, olha que besteira. Para com isso, para com isso. Sabe por que Davi não ficava em casa? Sabe por que Davi era rejeitado? Sabe por que Davi, ele nunca soube o que era um almoço familiar? Sabe por que Davi nunca recebeu um abraço da sua mãe, Netizevete? Segundo o historiador diz, que o nome dele era esse, o vô dele, o seu Adael. Sabe por que Davi nunca recebeu um abraço do pai, e nem um abraço da mãe? E nunca sentou naquela mesa para almoçar juntamente com seus irmãos, seu pai e a sua mãe, um almoço familiar? Sabe por quê? Só porque ele nasceu com cabelo vermelho e o seu rosto cheio de sarda. Aleluia! Aleluia! Sentindo a glória de Deus aqui. Sentindo a graça de Deus aqui neste lugar. É forte o que Deus está me revelando aqui. É forte. Porventura não tem mais ninguém, passaram todos. Aí Jessé, ô belemita, ele tem que abrir a boca e dizer, tem um, mas ele não está aqui. Aonde ele está? Ele é pastor de ovelha, está no campo, olha, um jovem no campo, a pior profissão em Israel, sabe qual é? É ser pastor de ovelha.
A pior profissão em Israel é ser pastor de ovelha. A pior profissão deram para ele, ser pastor de ovelha. Porque um pastor, ele ficava de 15 a 20 a 30 dias, a 40 dias fora de casa, comendo comida gelada, se virando no meio do mato, tendo que lutar até mesmo com leão e urso. Olha, estava lá, no meio do pasto, cuidando do seu pai, porque foi o cargo que o seu pai deu para ele, pastor de ovelha. Rejeitado, profissão rejeitada. Ninguém queria. Essa profissão de pastor era para mulher. Lembra quando Abraão mandou o seu servo procurar uma noiva, uma esposa para Isaac? Você lembra? Onde estava ela? Buscando água. A maioria das mulheres buscava água e cuidava de ovelha, que era o caso a mulher de Moisés e várias outras mulheres, que era pastora, Miriam também pastora, entendeu? Várias outras mulheres era pastora. A pior profissão deram para ele, para Davi. Davi pegou essa profissão de pastor. Profissão rejeitada. Profissão que ninguém quer, desvalorizada. Lembra quando José foi buscar os seus irmãos lá no Egito? Que trouxe os seus irmãos. Ele mesmo falou para seus irmãos: olha, não diga para Faraó que vocês é pastores. Diga que vocês cuidam de gado, mas não diga que cuida de ovelha. Pior profissão, pastor. Deram essa profissão para Davi. Mas Davi abraçou essa oportunidade. Davi cuidava daquelas ovelhas como cuidava de si mesmo. Davi tinha um amor muito profundo pelas ovelhas. E lá no meio do pasto, cuidando daquelas ovelhas com 13 anos de idade, de 12 para 13 anos de idade, ele já cantava os Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Ele se considerava como ovelha. E o Senhor era o pastor dele. Assim como ele era o pastor daquelas ovelhas, o Senhor era o pastor dele e se considerava como ovelha. Olha o mistério da coisa. De repente Samuel olha para Jessé e diz: ainda tem? Tem. Então manda chamar. Fica tranquila. Fica tranquilo. Porque vão ter que te chamar. Vão ter que enviar mensageiro atrás de você para te chamar, para tu receber a tua bênção. O que é teu é teu. O que é teu é teu. Existe um adágio que diz: o que é do homem o bicho não come. Então fica tranquila, porque vai chegar mensageiro enviado por outra pessoa para te abençoar. Fica em paz, fica tranquila. De repente Davi está lá no pasto, lá no meio do pasto, no meio do mato lá, cuidando das ovelhinhas, cantando Salmos 23, louvando o nome do Senhor e exaltando o Senhor que é digno de toda a glória. De repente uma voz brada: Ô Davi, fala, ó, tem um homem lá na tua casa, e este homem mandou vir. Pai do Senhor, irmã Silvana, Deus continue lhe abençoando, irmã Andressa. Oh, maravilha de Deus. Deus é fiel, continue orando pela minha vida. Eu sou necessitado. Aí de repente o mensageiro diz: não, é porque lá na tua casa chegou um homem assim, e mandou vir te chamar aqui. Os teus irmãos tá tudo lá, ó, família inteira, tá tudo em casa, só tá faltando você. Aí o homem mandou chamar você aqui, ó. Ele mandou vir atrás de você aqui.
E eu tinha certeza que eu ia encontrar você aqui, porque você não fica na tua casa mesmo, nunca te vi na tua casa, te vejo mais aqui. É assim mesmo. O rejeitado uma hora vai ser chamado. Fica tranquilo. Fica tranquila. Quem te escolheu não foi o homem não. Quem te escolheu foi o Senhor. O homem rejeitou, mas Deus já tinha, ó. Já lá de cima. Lá de cima. Deus já estava de olho em você. Deus já estava de olho em você. Deus já estava te vendo. Olha, Saul foi rejeitado. Deus já tinha Davi na agulha. Só estava esperando o tempo, na hora certa, no momento certo. Fica tranquila. O homem rejeita, rejeita. Deus não. Fica em paz. Aí de repente Davi diz, mas eu não posso deixar as ovelhas aqui sozinha. Essas ovelhas aqui eu amo. As ovelhas do meu pai. Não, pode ir lá, eu fico aqui. O mensageiro fica e Davi vai. Quando Davi vai, quem está na casa dele é Samuel. Sabe quem é Samuel? Samuel é profeta. Samuel era sacerdote. Samuel juiz. Olha, quem está na casa dele é um homem que tem 3 ofícios. Profeta, sacerdote e juiz. Olha, é o top. Que está na casa dele, abaixo de Deus, aquele homem, porta-voz de Deus. Olha, quando Samuel está sentadinho, todo mundo sentado, está todo mundo sentado, de repente quem entra? De repente quem entra? Quem entra? Davi. Quando Davi entra, agora Deus vai falar para Samuel. Quem é Samuel? Samuel é o top. Samuel é profeta, Samuel é juiz e Samuel é sacerdote. Deus vai falar para Samuel, levanta. Meu Deus, levantar. Quem tem coragem de mandar o juiz se levantar? Meu Deus. Quem chegou ali não é aquele que é visto como desprezado. Quem chegou ali não é aquele que é visto como sem moral. Quem chegou ali foi o escolhido de Deus. O homem que Deus o escolheu. Quem chegou ali foi o homem que Deus o escolheu. Levanta, Samuel. Aí de repente entra aquele jovem com o rosto cheio de sarda, cabelo vermelho. Para Israel, homem de cabelo vermelho, lembra de Adão? A palavra Adão, eu vou te explicar agora, porque muitos diz que Davi era fruto de um relacionamento extraconjugal. Só porque Davi tinha o cabelo vermelho, e a palavra vermelho quer dizer Adão, a palavra Adão quer dizer homem vermelho. Então lá para Israel, todo homem vermelho é maldito, é tido como maldito. Sabe por quê? Porque a palavra Adão quer dizer homem vermelho, e do pecado, o pecado vem de onde? Vem de Adão. Então é tido como maldito. Olha, só porque Davi tinha o cabelo vermelho e o seu rosto com sarda. Maldição na casa. A mãe olhou para ele e disse, pronto, nasceu um maldito na nossa casa, só porque tinha o cabelo vermelho. Só porque tinha o rosto cheio de sarda. Certa feita eu perguntei para um pastor, pastor, se você tem 6 filhos e nasce um albino, não é seu? Lógico. Só porque nasceu albino, não é seu? Lógico que é. Então, o que aconteceu foi só isso. Davi nasceu diferenciado, cabelo vermelho, sarda na cara. E como lá em Israel é tido como maldito, o homem do cabelo vermelho, sarda na cara é tido como maldito, eles disseram, a maldição nasceu na nossa família, então nós temos que dar um jeito nessa maldição. Só que a Bíblia diz assim, pela lei, o filho maldito, o filho rebelde, ele tinha que ser morto, apedrejado, rebelde. Mas Davi não era filho rebelde, Davi era um filho obediente, ouvia o seu pai. Um homem que obedecia a voz do seu pai. Um homem que tinha humildade.
Davi era um homem humilde. Davi era um homem que tinha a graça de Deus desde criança na sua vida. Então seu pai não podia matar ele. Caçava alguma coisinha, caçava. Caçava um jeito, caçava. Mas não podia matar ele, porque ele era obediente. Ele tapava as brechas. Ele não deixava brecha. E Davi já era um homem de Deus. E o homem de Deus, os passos dele é confirmado por Deus, como eu falei poucos minutos atrás. É confirmado por Deus na terra. Aonde Davi pisava, Deus pisava junto. Não era rei ainda, mas Deus já tinha separado ele como rei. Ou tu acha que foi separado agora? Ou você acha que foi separado agora? Não. Lembra de Jeremias? Desde o ventre da tua mãe, o Senhor já te escolheu. Desde lá, o Senhor já tinha te escolhido. Não é à toa que você está aí, ó. Tantas lutas já passou, tantos obstáculos, e você permanece de pé, glorificando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque foi o Senhor que te escolheu. Como disseste o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a força não vem do homem, vem do Senhor. Paulo era chicoteado? Era bofeteado? Era. Passava por humilhação? Passava. Mas por que Paulo não desistia? Porque a força de Paulo não vinha do homem, a força vinha do céu, vinha do Senhor. Agora Davi está ali, diante daquele homem, cabelo vermelho, sarda na cara, rejeitado. Ele sabia de tudo isso. Tu acha que a mãe dele, Dona Netizevete, seu Jessé, o belemita, não sabia que lá onde Davi estava não tinha leão e não tinha urso? Lógico que sabia. Sabe por que eles não falavam nada? Porque eles queriam que Davi morresse. Porque uma vez que Davi morresse, a maldição saía da sua casa. E pegou o mistério? Pegou o mistério, Fábio Augusto? Pegou o mistério? Dá um ok assim, ó. Dá um ok assim, Fábio Augusto. Pegou o mistério? Olha, por isso que Davi era rejeitado, menosprezado. Só por causa disso, tido como maldito. Mas Deus falou para Abraão: eu transformo a maldição em bênção. Olha o mistério da coisa. Olha o mistério da coisa. De repente, todo mundo ali, chega ele. Quando Davi chega, Davi entra meio escabriado, meio cabreiro. Por que essa reunião? O que está acontecendo? Davi está meio ali, mas Davi era um corajoso. Davi era corajoso, não tem nada, mas ele ficou meio assim, porque a pessoa fica. Reunião familiar, o que está acontecendo? Esse homem aí eu conheço de nome, nunca vi pessoalmente, mas eu conheço de nome. Samuel, nome de peso, nome que tem fibra. Samuel levantou para mim, só porque eu cheguei ele já levantou. Levantou, sabe por quê? Porque Deus falou para Samuel: levanta, porque tu pode ser profeta, tu pode ser juiz e tu pode ser quem tu for. Mas aí chegou o rei. Levanta Samuel. Ele podia indagar e dizer assim: não, eu sou profeta, sou juiz, sou sacerdote. Deus ia falar para ele, aí chegou o rei de Israel, futuro rei de Israel chegou. Ele levantou, olhou para aquela criança, aquele jovem, 17 anos de idade, colocou a mão dentro do seu alforje de sacerdote, pegou a sua botija de azeite e derramou sobre a cabeça de Davi. Quando ele derramou aquele óleo sobre a cabeça de Davi, segundo os historiadores, diz que ele leva a boca no ouvido de Davi e diz: hoje, o Senhor te unge como rei de Israel.
Daquele momento em diante, ele já recebeu o selo da chamada. Pode se levantar quem quisesse se levantar. Ali tinha o selo da chamada. Daquele dia em diante, a vida dele mudou. Segundo os historiadores, diz que daquele dia em diante, ele recebeu uma unção dobrada. Deus cuidava mais ainda dele. Aonde ele pisava, o Senhor pisava com ele. Aonde ele entrava, o Senhor entrava com ele. Aonde ele não podia falar, o Senhor falava por ele. Era forte o mistério na vida de Davi. E Davi vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Parece que vejo naquele momento, quando ele recebe a unção, todos ficam olhando para ele. Agora, vamos para o banquete. Banquete familiar. Quando ele senta, a cadeira dele nunca ele tinha sentado. Coisa mais difícil ele sentar ali naquela cadeira. Porque era em ordem cronológica. Em ordem cronológica. O pai, o Jessé, sentava na cabeceira da cama, da mesa, na cabeceira da mesa. Eliabe sentava ao lado do braço direito. E aí vinha sucessivamente Eliabe, Sama, Abinadab, do lado direito. Até chegar ao lado esquerdo, a última cadeira era a cadeira de Davi. Como Davi, coisa mais difícil ir na sua casa, coisa mais difícil Davi sentar na mesa para comer, eu creio que ele comia mais era em pé. Ele vai sentar na cadeira do lado esquerdo. Quando ele vai sentar na cadeira do lado esquerdo, porque o seu pai está no canto da casa, e quem está sentado na cadeira de Jessé, que é o chefe da casa? Quem? Samuel. Porque Samuel é profeta, é juiz e é sacerdote. Então agora, todo o domínio do lar é passado para ele. Ele está sentado aonde Jessé sentava. Eliabe sentado do lado direito, como de costume sentava. E até chegar o último, que terminava do lado esquerdo. Quando Davi vai sentar do lado esquerdo, agora Samuel olha para ele, ele olha para Samuel, e Samuel diz: o teu lugar não é aqui, não é aí. O teu lugar é aqui, levanta, Eliabe. Porque aqui é o lugar do ungido de Deus. Parece loucura, mas não é. Parece infantilidade, mas não é. Quando Deus quer, Ele muda a fila da história. Quando Deus quer, Ele quebra protocolo. Quando Deus quer, Ele age. Parece que vejo agora Davi sentado ali naquela mesa, olhando para o seu pai com um olhar trêmulo e com medo, porque Davi não estava sabendo o que estava acontecendo, e o seu pai olhando para Davi, e Davi olhando para seu pai, e olhava para aquele homem, Samuel, porque tinha nome de peso, mas ele nunca tinha visto, e era um homem diferenciado, com aquelas vestes sacerdotal, e olha para seus irmãos também não estão entendendo nada, ninguém está entendendo nada, e Davi ali, sentado na mesa, com medo, e olhando para seu pai, e seu pai olhando para ele. Parece que vejo Jessé olhando para Davi, e Davi olhando para seu pai. E parece que eu escuto uma voz vindo de dentro de Jessé, dizendo: quem te viu e quem te vê. Parece que vejo agora Davi olhando para seu pai, e dentro dele uma indagação: por que papai está tanto olhando para mim? Por que o papai está tanto me olhando desta maneira? É porque ele sabia que a providência de Deus,
A providência de Deus tinha acabado de chegar ali. O mistério de Deus tinha acabado de ser revelado ali. E quando Deus se revela para o homem, pode se levantar quem quiser se levantar. Cai tudo por terra e o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é exaltado. E Davi, daquele dia em diante, recebeu aquela unção. Daquele dia em diante, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Davi volta para o campo. Davi estava com os pés no campo, pés no pasto, mas o seu coração já estava lá no trono. Porque a Bíblia diz, aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Davi já sabia que o óleo da unção, a chamada de Deus já tinha sido selada sobre a sua vida. E questões de tempo, ele ia assumir uma grande vitória da parte de Deus. Agora Davi está lá no pasto, cuidando das suas ovelhas, ovelha do seu pai. O azeite já tinha se derramado na sua cabeça. De repente, os irmãos de Davi estão na guerra. Alguém chama Davi e diz, olha, o teu pai te chama. Davi vai lá no seu pai. Olha o mistério de Deus, olha o que Deus vai fazer. Porque Deus rejeitou Saul da tribo de Benjamim. E pela monarquia morreu o pai, assume-se o filho. Só que quem tinha que, morrendo Saul, quem tinha que assumir? Era Jônatan. Ou senão, o outro filho de Saul, Isbosete. Porque Jônatan morreu com Saul na guerra. Então, pela monarquia, quem tinha que assumir? Isbosete, que era filho de Saul. Olha o que Deus vai fazer. Deus tinha rejeitado o reinado de Saul. De geração em geração. A tribo de Benjamim jamais poderia levantar um rei ali para reinar sobre Israel. Jamais. Porque foi Deus que falou. E quando Deus fala, passa-se os céus e a terra. E a palavra de Deus permanece de pé. Deus falou, está falado. De repente, o pai de Davi fala para Davi, leva comida para os teus irmãos lá na guerra, leva pão, leva leite, leva esses queijos aqui para Saul. Olha o mistério da coisa. Olha o mistério da coisa. E Davi vai. Olha, eles ainda tinham Davi como menino de recado. Davi vai. O guerreiro vai. Só que quando o guerreiro vai, que ele chega lá na guerra, ele vê os irmãos, ele dá pão para os irmãos, ele leva o queijo para Saul e pergunta como que está a guerra. A guerra está bem. Tudo bem. Guerra está bem, então está bem. Ele vem voltando. Quando ele volta, está subindo as montanhas, de repente ele escuta alguém humilhando Israel. Alguém está humilhando Israel. Está dizendo, porventura aí não tem um homem para que possa lutar comigo. Quem está humilhando? Golias. Quem era Golias? De Gate. Estuda a história de Golias. Quem era Golias? Ganhava aqui, ó, só no gogó. Só no gogó. Nunca matou ninguém. Vem fugido de Gate. Agora está lá apavorando. Só porque ele tem 3 metros de altura e 1 palmo de quebra. Está humilhando. Também só humilha quem é rejeitado. Quem é rejeitado é humilhado mesmo. Agora Davi vai ver aquela situação. Quando Davi vê, Davi diz, quem é esse circunciso? O exército do Deus vivo. Olha, Davi ainda tinha aquele povo ali com o exército do Deus vivo. Olha, só que aquele povo era rejeitado. Meu Deus, olha que mistério. E a Bíblia nos diz assim, ó, que Davi volta lá e pergunta, quem é esse circunciso aí que está afrontando o exército do Deus vivo?
Aí alguém diz, esse aí é Golias. Esse homem veio lá de Gate. E tem mais. O rei Saul está falando aí que quem matar esse homem, conseguir matar esse homem, não vai pagar mais imposto e vai casar com a sua filha. Olha o mistério, entendeu o mistério da coisa? Saul é da tribo de Benjamim, Davi é da tribo de Judá. Agora Deus vai fazer o quê? Uma vez que Davi entra na família, ele casa com a filha do rei, ele entra na família, sem querer, a tribo de Judá entra na família. Olha o mistério da coisa. De repente, Davi disse, eu vou lá, eu vou. E chega lá, todo mundo conhece a história. Davi, com uma funda só e uma pedrinha, ele mata Golias. Arranca a cabeça de Golias, vem com ela na mão como sinal de troféu. Aí Abner, que é general do exército de Saul, ele olha assim para Davi, conhece Davi, porque ele via Davi na casa de Saul expulsando o demônio da vida de Saul. E Saul, endemoniado, diz assim, quem é esse mancebo? Aí alguém diz assim, esse daí é Davi. Só faltou dizer, aquele que cantava quando tu estava endemoniado. Como ele estava endemoniado, não lembrava de nada. Quando a pessoa está endemoniada, não lembra de nada. Está com outro espírito. Esse daí, e ele pegava-se a cabeça de Golias assim, arrancada, aquele arrancou a cabeça. E a Bíblia nos diz que daquele dia em diante, a vida dele nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Porque quando filho de Saul, Jonathan, bateu o olho sobre Davi, e olhava para aquela cabeça de Golias na mão de Davi, ele chama Davi para sentar no carro. No segundo carro, e vai para onde? Para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele enterra a cabeça de Golias. Lá em Jerusalém a cabeça de Golias é enterrada. Aí vem uns bocas abertas dizendo, sem conhecer nada e aplicando heresia, dizendo que Davi era fruto de um relacionamento extraconjugal. Para com isso. E a profecia de Isaías, que da raiz de Jessé nascerá o rebento. De onde Jesus veio? Da raiz de Jessé. De onde? De Davi. As únicas que não era filha de Jessé, aí sim. As únicas que não era filha de Jessé, marca aí, pega uma caneta e um papel, marca aí. 2 Samuel, capítulo 17, do versículo 25, as duas, que era Zeruia e Abigail. Essas duas aí não eram irmã de Davi por parte de pai, era só por parte de mãe. Entendeu o mistério? A história diz que a mãe de Davi, quando o seu marido morreu, lembra? O seu marido morreu. O marido da dona Neptizevete deixou ela com 2 filhas. E ela poderia casar com quem ela quisesse. Agora ela olha para Jessé, como Jessé tinha nome, Jessé tinha gado, Jessé tinha uma vida monetariamente abençoada, morava numa cidadezinha pequena, mas era abençoado. Nunca morou numa cidadezinha pequenininha que tem um fazendeiro? Então era ali, Belém. Tinha uma cidadezinha, Belém. Jessé morava lá. Dona Neptizevete, segundo o historiador diz, entendeu? Que a dona Neptizevete casa com Jessé. E com ele, tem com ele, sabe quantos filhos? 8 filhos. 8 filhos ela tem. Está lá em, se não me falha a memória, vou dar uma olhada aqui. Em 1 Samuel, do capítulo 17, do versículo 12, fala de 8. Se você ler lá em Crônicas, 1 Crônicas 2, 13, aí você vai ver os irmãos dele tudinho, por parte de Jessé. Quando chega nas 2 meninas, aí pula. Aí você vai ver Zeruia e Abigail. Agora, se você ler lá em 2 Samuel, do capítulo 17, do versículo 25, quem era o pai das duas? Nas era o pai das duas. Zeruia e Abigail.
E aí, voltando para a vida de Golias, a cabeça de Golias na mão de Davi. Davi, quando ele arrancou a cabeça de Golias, que o circunciso caiu por terra e o nome do Senhor foi glorificado, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Estamos vivendo numa época, em uns dias de pandemia, aonde a pandemia tem se levantado como Golias, e você não escuta outro barulho a não ser barulho de morte. E alguém está dizendo: cadê os crentes? Cadê os crentes que oram? Cadê os crentes que buscam a Deus? Cadê os povos que buscam a Deus? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Não lembra não? De Golias? Não tem homem aí que possa lutar comigo? Ó, só gogó. Puxa a história de Golias. Você vai ver que ele nunca matou ninguém. Ele ganhava os outros só na garganta. Ó, e quem ganha na garganta, quem quer ganhar na garganta, sabe quem é? Quando Nero, querendo botar medo nos crentes, lá em Roma, começou a dizer: eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, e quero matar, e quero matar, e quero matar. Aí o povo dizia: ele está bramando como leão, à procura de quem possa tragar. Segundo os historiadores, vai dizer que Pedro ficou com medo. É doido, irmão? Lógico, Pedro ficou com medo. Você pega aquele livro lá de Orlando Boy, você vai ver o livro de Orlando Boy, está aqui na minha mão, aqui, eu vou pegar aqui para você ver. Vou pegar agora. Tá aqui, ó. Heróis da Fé, Orlando Boy. Aí você vai ver, pega lá as histórias dos discípulos de Jesus. Aí a Bíblia nos diz que Pedro, quando ele ficou sabendo que Nero queria matar ele queria fugir de Roma. Tá aqui, ó. Gosta de ler? Pega esse livro e lê. Ele ficou com medo. A história nos diz que ele começa a sair fora de Roma. Parece que vejo Pedro agora atrás das pilastras, querendo chegar aos portões de Roma. E a história nos diz que quando ele vai se aproximando dos portões de Roma, quem ele vê? Quem ele vê? Jesus. Quando ele vê Jesus, ele diz: mestre, o que faz aqui, mestre? Aí ele se curva, porque ele reconhece que o Senhor é digno de toda glória e digno de todo louvor. Ele se curva. Quando ele se curva, ele pergunta: mestre, o que vieste fazer aqui, mestre? Aí Jesus diz: eu vim para ser crucificado novamente. Eu vim para morrer de novo. Aí Pedro reconhece que ele tem que voltar e deixar a vontade do Senhor acontecer na vida dele. Ele vem e se entrega. Nero pega e ele diz: eu não sou digno de morrer que nem o mestre. Aí ele pede para ser morto de cabeça para baixo. Ali ele morre de cabeça para baixo, crucificado em uma cruz. Então eu quero te dizer, no meio desta pandemia, que se levantou como Golias, afrontando, dizendo que você vai morrer, dizendo que você não vai sair dessa, dizendo que a qualquer momento tudo vai se acabar, vai não. Sabe por quê? Porque essa pandemia é somente um Golias querendo afrontar o povo de Deus. Mas sabe o que Davi diz? Com o Senhor eu salto muralha. Com o Senhor eu salto muralha. Porque o Senhor é comigo. E se o Senhor é comigo, grande é a vitória. Davi pega a cabeça de Golias
chega em Jerusalém e ali ele marca um lugar e enterra a cabeça de Golias, e nunca mais a vida de Davi foi a mesma. Aquele jovem que era tido como maldito na casa, ele foi reconhecido como um homem vitorioso. Aquele que era tido como maldito, a maldição foi transformada em bênção. A maldição foi transformada em bênção. Uma vez que Davi casa com a filha de Saul, ele entra na linhagem e, para a glória de Deus, até Saul, antes da sua morte, ele reconhece que Davi de breve reinará sobre Israel. Saul abre a sua boca e pede para que, quando Davi estiver reinando, cuide da sua família. E o nome do Senhor foi glorificado. O nome do Senhor foi exaltado. Eu quero te dizer, em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas tribulações, nos Salmos 89, o verso 20 diz assim, olha o que o Senhor diz, olha o que o Senhor diz, olha o que o Senhor diz. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Você é uma ungida do Senhor. Você é ungido do Senhor. Foi o Senhor que te ungiu. Foi o Senhor que te ungiu. Está ouvindo? Está ouvindo, escolhido? Está ouvindo, escolhida? Então fica tranquila, fica tranquilo, fica tranquila, fica tranquilo, porque tem trono para você. Logo, logo, você está sentado em um trono. E o Senhor diz assim, ó: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Tudo isso vai passar e tem trono te esperando para a glória de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.